Olá, meus queridos alunos, espero que vocês estejam todos bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre formas de propagação de calor, né, que é um conteúdo aí bem interessante. Falando um pouquinho sobre o que é o calor, nós temos aqui que o calor nada mais é do que uma energia transferida de um corpo para o outro quando há uma diferença de temperatura entre eles. Então, calor é energia, galera. Isso é num primeiro momento a gente sempre acaba pensando que calor pode ser alguma coisa relacionada a quente, né? Um objeto, então hoje está muito quente, hoje está calor, né? Isso é o nosso cotidiano que faz nos pensar dessa forma. Mas fisicamente falando, calor é energia. Então preste bem atenção sobre isso. Essa energia, ela sempre flui naturalmente e espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, por exemplo, aqui tem um corpo a 30 graus, um outro corpo a 15 graus. O calor, a troca de calor entre esses dois corpos vai sempre fluir desse cara que está com maior temperatura para o outro de menor temperatura. O calor a gente usa como se símbolo a letra Q maiúscula, tá? Essa é a letra Q que representa o calor, fechou? Bom, e os processos de condução, as formas de propagação do calor em si? A gente tem três formas. A primeira delas é a condução. A condução, o calor ele é transferido átomo por átomo. Tá? Então, veja bem, vamos pensar da seguinte forma. Está vendo aqui meu desenho maravilhosamente artístico, né, de uma panela no fogo. Nessa panela eu vou colocar uma colher, por exemplo, uma colher de alumínio. Bom, certo? O que vai acontecer aqui, galera? Primeiramente, todo mundo deve concordar que essa chama que está próxima ao fundo da panela vai esquentar essa região primeiro. Mas, independente disso, nosso foco aqui é apenas a colher, ok? Então, essa região que está imersa na água, ela vai esquentar porque a água ao redor dessa colher também vai acabar esquentando. Só que se você encostar a mão nessa região da colher, na região do cabo da colher, o que vai acontecer? Bom, você vai muito provavelmente se queimar por causa dessa colher ser de alumínio, ser um metal condutor. Por quê? A energia, ou seja, o calor, foi se transferindo átomo por átomo da colher nessa região que foi primeiramente aquecida até atingir todo o material. Então, ao encostar nessa região da colher, você vai acabar se queimando, certo? O calor foi conduzido por todo o material, certo? Na condução ocorre transferência de energia, certo? E existem materiais que são bons condutores de calor, tais como os metais no geral. Então, alguns exemplos: o ferro de símbolo Fe, o alumínio de símbolo Al e o cobre de símbolo Cu, formando aquela palavra que vocês adoram. Bom, e os materiais que são maus condutores de calor também são conhecidos como isolantes térmicos. Os isolantes térmicos, eles são, por exemplo, madeira, vidro, algumas cerâmicas, né, que dificultam, né, a sua estrutura atômica, dificulta a passagem de calor por eles. O gelo também é um outro condutor, um mau condutor de calor, né? Tanto que os esquimós fazem os iglus aí para sobreviverem aos extremos frios da região que eles moram. Bom, outra forma de condução de calor é através da convecção. Na convecção, ela ocorre somente em líquidos e gases, os chamados fluidos. Bom, na convecção, ocorre a movimentação de massa ou das moléculas do fluido. Como assim, professor? Vamos lá. Então, voltando ao nosso desenho super artístico da nossa panela que está com água cheia de ar. Bom, vou esquentar essa panela, certo? E o que vai acontecer? Bom, então, essa região
ao fundo da panela vai se aquecer primeiro. Até, muito provavelmente, por causa da condução. A panela geralmente é feita, né, de materiais metálicos, por exemplo, o ferro ou o alumínio. Enfim, essa região mais quente, né, por estar mais próximo em contato com a chama, vai se aquecer primeiro, e a água que está ao fundo aqui também vai se aquecer antes da água que está na região superior, né, da minha panela. Bom, a água mais quente, ela acaba ficando menos densa. Então, vai ser criada uma corrente de água quente que irá subir. Por quê? Lembra sempre disso. Os objetos mais densos, eles tendem a afundar. Objetos menos densos, eles tendem a flutuar. Então, a água quente ficou menos densa e, portanto, ela vai subir. Só que não vai sobrar um vácuo aqui, um vazio, né? A água fria que estava nessa região superior, ela vai acabar descendo para a região inferior. Ou seja, você vai criar aqui o que a gente chama de correntes de convecção. Então, água quente subindo, água fria descendo, água quente subindo, água fria descendo, e assim sucessivamente, até com que todo líquido fique numa temperatura semelhante, uma temperatura igual, certo? Isso seria a nossa querida convecção. Então, atenção, na convecção ocorrem líquidos ou gases, fechou? Isso é extremamente importante. Então, o ar, por exemplo, ele se movimenta pelas correntes de convecção, né? Regiões que você tem massas de ar fria com massas de ar quente, gerando a convecção aí entre eles, beleza? Bom, a última forma de condução, de propagação de calor, é através da irradiação. A irradiação, a transmissão do calor, ela vai acontecer por causa de ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas é uma forma de onda que ela pode se propagar por qualquer meio material, inclusive no vácuo. O que é o vácuo? O vácuo é o nada, é um vazio. Ou seja, o nosso espaço sideral, ele basicamente é um enorme vazio. Então, a luz solar, por exemplo, ela se propaga pelo vácuo até chegar no nosso planeta Terra. Bom, então qual é a vantagem da radiação? Que não é necessário um meio material, ela consegue se propagar por qualquer forma. Um maior exemplo de radiação é a radiação infravermelha emitida pelo Sol. A radiação infravermelha, ela é uma forma de radiação, é uma forma de luz, uma onda eletromagnética que não é visível, né, pelos nossos olhos. Porém, a gente consegue perceber na sensação de calor. Então, o infravermelho é uma forma de transmissão de calor, né? E o Sol, ele acaba emitindo bastante essa onda infravermelha. A gente não consegue ver o infravermelho a olho nu, mas, por exemplo, um aparelho de controle remoto, ele emite ondas de infravermelho. Olha só, a nossa lente do celular, né, ela consegue captar essa forma. E a gente vê lá, o raiozinho de infravermelho saindo, embora os nossos olhos não consigam enxergar. Beleza? Então é isso. Essas são as formas de propagação de calor, as 3 formas: condução, convecção e irradiação. Fiquem atentos a elas, pois elas fazem parte do nosso dia a dia aí. É muito importante. Valeu, fiquem em casa, aproveitem. Tchau, tchau.